Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Cinesp Você de hoje, onde eu vou falar sobre o filme Quatro Vidas de um Cachorro. O tema que nós vamos abordar hoje é exatamente a importância dos animais na nossa vida, né? O filme fala exatamente sobre a reencarnação dos animais, a importância dos animais que tem na nossa vida, e eu ainda vou falar sobre comer ou não comer carne vermelha, né? Isso está certo, está errado? Na verdade, vou responder as 12 perguntas mais feitas a respeito desse assunto, sobre os animais e como o Espiritismo pode estar respondendo a essas perguntas. Espero que gostem. Venham comigo. Bom, para quem ainda não viu ou já viu o filme Quatro Vidas de um Cachorro, né? O que fala o filme? O filme fala sobre a reencarnação dos animais, fala sobre o cachorro Bailey e ainda a relação de amor e amizade dele com o seu dono, o Ethan. Mostra como o Ethan e Bailey, desde ambos muito crianças, né, até a idade adulta, ensina então, o Ethan ensina truques ao Bailey, né, mas ele ensina um truque que é bem específico, que só o Bailey sabe fazer, né. Ele pega uma bola murcha velha de couro de futebol americano, né, e joga pro Bailey. Esse pega de volta correndo, né, e traz para o seu dono. Só que o seu dono, no caso o Ethan, ele se agacha, ele fica de quatro assim, fazendo um tipo de uma rampa humana, que aí o cachorro bem ele pula por cima das costas dele e já com a bola na boca, né, cai em pé do outro lado adiante com a bola na boca, né. Então é um truque genial que ele ensinou pro Bailey, né, o Ethan, né. Esse cão, ele salva toda a família do Ethan de morrerem afogados, de morrerem queimados, né, e sufocados na casa pegando fogo, quando o colega que não gosta muito do Ethan, né, o Todd, ele coloca fogo, né, coloca umas bombinhas incendiárias ali na casa ali, queria, enfim, provocar um incêndio, ou assustar, enfim, e acaba botando fogo na casa do outro, né. E aí, ao salvar a família do Ethan, né, depois de pular a janela, primeiro o Bailey acorda o Ethan, que tá pegando fogo, salva a família, mas o Ethan, então, ele ajuda a mãe dele a sair da casa, né? Ele no caso ajuda o cachorro a sair da casa, e na hora que ele tem que pular do segundo andar ali da casa pro chão ali que tá pegando fogo, ele acaba quebrando a perna, né? Fazendo assim com que ele perca uma oportunidade de estudar na faculdade que ele queria com uma bolsa paga, né? Porque já no semestre que vem ele teria que iniciar a faculdade, né? Como jogador de futebol, quebrou a perna, não poderia. Então, assim, o que acontece? O Ethan acaba tendo que ir para outra faculdade. Ele acaba fazendo uma outra faculdade, que é uma faculdade de agropecuária, né? Já que os avós dele têm fazenda, já que a mãe, o cachorro tem que ficar morando com os avós, os pais da mãe, né, na fazenda. Então eles incentivam, ele vai para a faculdade de agropecuária para aprender a lidar nas lidas diárias ali de uma fazenda, né. E o Bailey já tá velhinho, né, porque o Bailey tá desde criança com isso, já tá um adolescente, e quando ele vai embora ele fica triste e adoece e morre, o cãozinho, né, o Bailey. Aí vem a segunda reencarnação do Bailey, né? Aí ele reencarna como uma cadela, né? Com uma cachorra, né?
sexo feminino, né? Policial, né? Uma cachorra policial que pertence ao solitário policial Carlos. E ele chama a cachorra de Ellie. E a Ellie, defendendo o Carlos de um bandido, ela acaba levando um tiro e morre. Então aí já foi a segunda reencarnação do Bailey, né? Depois vemos a terceira reencarnação do Bailey, que ele passa então a se chamar Tino, e a sua dona é a Maya. Depois a Maya acaba conhecendo um rapaz, se casa com esse rapaz, e ela tem filhos com esse rapaz, e o Tino morre de velhice naquela família, né? Essa então é a terceira reencarnação do Bailey como Tino, e aí vive uma vida feliz ali com a Maya, a família, e o filho dela morre de velhice, né? E por fim nós vemos a quarta e última reencarnação do Bailey, que ele reencarna como Waffles. Só que a dona do Waffles, ela tem um marido ali que mora junto com ela, que não gosta de cães, não gosta de cachorro. Então ele é criado ali preso numa corrente na rua, sem atenção, sem carinho, diferente das vidas anteriores que ele teve, né? E por fim, o namorado dessa menina acaba se livrando do cachorro com a autorização, com a ciência dela. Ele pega o cachorro, coloca na picape e leva ele para bem longe, dirige para bem longe e solta o cão, vai embora. Ou seja, eles não queriam mais o cachorro, nem ela nem ele, e eles pegam e largam lá longe de casa, né? O Tino então pensa, eu vou voltar para aquela casa que lá me tratavam mal, nem me queriam lá, eu vou seguir meu caminho. Então ele instintivamente acaba encontrando o caminho para a casa do Ethan, né? O seu primeiro dono, da sua primeira vida. Agora já bem mais velho, o Ethan, solteiro, solitário, mesmo sem saber que aquele cão ali que está ali chegando na fazenda dele, que é muito diferente do que ele tinha, né? Ele adota aquele cãozinho, porque o cão quer ficar ali, não vai embora, ele manda embora, o cão não vai embora, e acaba dando o nome de Buddy para ele. Faz uma coleira e dá o nome de Buddy pro cachorro, né? E depois então o que acaba acontecendo é que ele descobre que o Buddy faz a mesma brincadeira que o Bailey fazia, né? O Buddy vai lá, acha aquela bola de futebol murcha, né, de couro lá no celeiro, traz para ele, leva, aí ele resolve fazer o teste, né, ficar de quatro, e ele, não é possível, quem é que te ensinou a fazer isso? Quem é que te ensinou esse truque? Aí o Ethan se dá conta que o Buddy é o Ethan. Ele pergunta, tu é o Ethan? Tu é o Bailey? O Ethan pergunta pro cachorro, né, Buddy, é Bailey? É Bailey? E o cachorro, uau, né? Aí ele entende que o cachorro é a reencarnação do seu primeiro animalzinho, né? E aí o filme praticamente termina, porque ele acaba reencontrando o seu primeiro amor lá do tempo de colégio. Ela já tinha casado, tinha filhos, netos, mas estava separada, e eles acabam se casando, e tudo com a ajuda, é claro, do Bailey, que acaba fazendo eles se reencontrarem. Vocês estão gostando desse vídeo? Estão achando legal o vídeo? Né? Acha que ele tem algum valor, alguma importância, alguma valia? Ele te ajudou em alguma coisa, ou pode ajudar em algum ponto de crescimento na tua evolução espiritual? Será que esse vídeo tem algum valor? Se tu acha que sim, então se inscreve no canal, recomenda esse vídeo para quem gosta desse tipo de assunto, tem animais, tem cachorros, gato, ou já teve, né? Recomende para amigos, deixa um comentário, certo? Deixa um like, assim você vai estar ajudando muito esse canal a estar crescendo e a continuar existindo, certo? Eu conto com o apoio. Obrigado. Então, como prometi, 12 perguntas que são as perguntas mais feitas a respeito dos animais e a espiritualidade, o espiritismo. Pergunta número 1. Os animais têm alma?
Já vou dando aqui que a justificativa da pergunta-resposta se encontra no Livro dos Espíritos, na pergunta 24, no Livro dos Espíritos, na pergunta 73, e no Livro dos Espíritos, na pergunta 597. Os animais têm alma? Sim, os animais têm alma. Considerando que a inteligência é um dos atributos essenciais do espírito, tão importante que um se confunde com o outro, podendo até serem considerados a mesma coisa, e como os animais agem demonstrando inteligência racional ou não racional, na forma de instintos, eles possuem um princípio independente da matéria, que sobrevive ao corpo e pode ser considerado seu espírito e, quando encarnado, sua alma. Então, os animais, sim, eles têm espírito, eles têm alma. Pergunta 2. A alma dos animais difere da alma dos humanos? Essa pergunta e a resposta tu encontra em Livro dos Espíritos, pergunta 540, e no Livro dos Espíritos, pergunta 606. A alma dos animais difere da alma dos humanos? Resposta: não. Não no sentido da sua origem. A alma dos humanos e dos animais só estão em fases evolutivas diferentes, onde as almas humanas têm uma aquisição muito maior. Ou seja, a origem da alma dos animais e dos humanos é a mesma. Ou seja, não há diferença entre a alma dos animais e dos humanos, apenas o grau de evolução. Os animais estão muito atrás de nós, os seres humanos, em evolução. Pergunta 3. O que acontece com os animais ao desencarnarem? A resposta se encontra no Livro dos Espíritos, na pergunta número 600, no Livro dos Médiuns, na pergunta 283, no livro Nosso Lar, escrito por Chico Xavier, que psicografou então o espírito de André Luiz. O que acontece com os animais ao desencarnarem? Quando os animais desencarnam, seu espírito é recebido por espíritos incumbidos de tutelá-los no mundo espiritual. Ele é curado de suas enfermidades e muito mais rapidamente do que os humanos, e é logo reconduzido para animar novos seres. Alguns animais, por suas características próprias e valores adquiridos, servem ao homem também no mundo espiritual. Ou seja, alguns desses animais também estão lá na reticidade junto com o espírito dos humanos. Vemos, pois, cães, aves e outros animais que são descritos nas obras espíritas, mas não são espíritos errantes, ou seja, não são espíritos livres, pois não possuem essa liberdade. Os espíritos animais no mundo espiritual ficam sempre sob a tutela dos humanos, que se incumbem de cuidar deles. Ok? Pergunta 4. Se os animais reencarnam, eles evoluem como nós humanos? As respostas encontram no Livro dos Espíritos, na pergunta 602, e na Revista Espírita de março de 1864. Os animais evoluem, mas não como nós. Eles evoluem pela força das coisas, ou seja, por situações que lhes são alheias à vontade. Como os animais ainda não têm o livre-arbítrio desenvolvido igual ao dos humanos, a maioria das situações de aprendizado são motivadas por forças externas à sua vontade. Deste modo, os animais não têm que expiar suas dívidas, apenas aprender com suas experiências. O termo por força das coisas refere-se a organizações de espíritos superiores agindo sobre os animais que não poderiam se conduzir por si mesmos. Ou seja, os animais, eles reencarnam e evoluem como nós? Não. Eles evoluem de uma forma diferente, de uma forma forçosa, por conta dos espíritos que cuidam dos animais, já que eles não possuem livre-arbítrio, certo? Pergunta 5. Os animais sentem dor? Eles possuem sentimentos? O que vocês acham? Os animais sentem dor, possuem sentimentos? A resposta dessa pergunta se encontra em livro Mandato de Amor, escrito por Chico Xavier, e o livro Qual Sua Dúvida para o Tema A Espiritualidade dos Animais, de Marcel Benedetti.
Então, sim, os animais possuem sentimentos e sentem dor. Cada vez a ciência vem mais confirmando esses fatos, que aquelas pessoas que convivem com os animais, né, nunca tiveram dúvida. Quem tem animais de estimação, gato, cachorro, enfim, papagaio, tartaruga, sei lá eu, sabe que os animais sentem dor e têm sentimentos, certo? Bom, para quem já acompanha os vídeos do meu canal há algum tempo, sabe que todos os vídeos, praticamente todos os vídeos, eu faço um apelo para caridade. Esse vídeo não seria diferente. Hoje eu vou falar sobre a ANDA, ANDA, Agência de Notícias de Direitos Animais. Esse é o primeiro veículo jornalístico do mundo que combate a violência social e a destruição do meio ambiente a partir da defesa dos direitos animais. Se você nunca ouviu falar da ANDA, saiba que a ANDA já existe há mais de 10 anos e aceita contribuições, sim, né? Seu compromisso diário com as informações e com os animais, ela trouxe os direitos animais para o centro da mídia, inaugurando o jornalismo animalista como a categoria na imprensa brasileira. Ou seja, a ANDA é a Agência de Notícias de Direitos Animais, ela se ocupa apenas de notícias sobre animais e aceita contribuições para que continue existindo, né? Uma agência que já existe há mais de 10 anos. Se você gosta de animais, tem animais, quer saber mais notícias de animais, como ajudar os animais, etc., entre então no site da ANDA, que eu vou estar deixando aqui o endereço, e tenho certeza que eles vão gostar muito do apoio de vocês. Inclusive lá, dependendo do valor, que é a partir de R$35, pode deixar a foto do teu animalzinho de estimação, o nome dele, a história dele, né? Fazer uma homenagem para o seu bichinho. Certo? Vamos lá, gente. Estamos na metade do vídeo e a pergunta 6, né? Por que os animais sofrem tanto? Por que vocês acham que os animais sofrem tanto no nosso mundo, né? É porque nós, os seres humanos, somos muito ruins, não sabemos cuidar dos animais? Por quê? Justificativa para essa resposta. No livro Qual Sua Dúvida para o Tema A Espiritualidade dos Animais, do escritor Marcel Benedetti, livro Aula da Vida, Chico Xavier, capítulo 4, Animais em Sofrimento, psicografado do Espírito de Emmanuel, pelo Chico Xavier. Por que os animais sofrem tanto? Os animais sofrem não para compensar ou resgatar seus erros, pois seu livre-arbítrio é muito restrito, mas sofrem para que sua consciência se expanda e alcance maior conhecimento. O assunto aparentemente relacionado com injustiça, mas a lógica nos deve orientar os passos na solução do problema. É imperioso interpretar a dor por mais altos padrões de entendimento que sejam, né? Ninguém sofre de um modo ou de outro tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando os recursos necessários para obter-se o que deseja. Assim é que o animal atravessa longas eras de prova a fim de domesticar-se, tanto quanto o homem atravessa outras tantas longas eras para instruir-se. Que mal terá praticado o aprendiz a fim de submeter-se aos constrangimentos da escola, né? Que mal o aprendiz fez para ter que estar indo à escola? Não fez mal nenhum. E caso conseguirá ele diplomar-se em conhecimento superior, se foge às penas edificantes da disciplina, ou seja, um aluno consegue tirar um diploma se falta às aulas, se não vai à escola, ao colégio, à faculdade? Não. Espírito algum obtém elevação ou cultura por osmose, mas sim através do trabalho paciente e intransferível. O animal, igualmente, para atingir a auréola da razão, conhecer bemérita e cumprida fieira de experiências que terminação por integrá-la na posse definitiva do raciocínio. Ou seja, o animal precisa, sim, é inevitável que ele sofra para que ele possa adquirir um tipo de raciocínio.
Porque não vai ser conversando com o animalzinho, certo? O animalzinho não é como uma criança que tu fala e aprende. Não, ele aprende pela dor, pelo sofrimento, né? Quem é treinador de animais sabe que é um estímulo, um reforço, né? Então, quer dizer, ele sabe que deve fazer uma determinada coisa quando ele recebe o reforço de um biscoitinho, e ele sabe que não deve fazer aquela determinada coisa quando ele leva um susto, né? Isso se tratando de adestramento, né? Mas nós estamos falando dos animais aprenderem com os humanos. Sim, os animais aprendem com os humanos. Compreendamos deste modo que o sofrimento é ingrediente inalienável no prato do progresso. Todo ser criado simples e ignorante é compelido a lutar pela conquista da razão. E atingindo a razão entre os homens, é compelido igualmente a lutar a fim de burilar-se devidamente. O animal se esforça para obter as próprias percepções e estabelecê-las, certo? O homem se esforça avançando da inteligência para a sublimação. Dor física no animal é passaporte para mais amplos recursos dos domínios da evolução. Dor física, acrescido de dor moral no homem, é fixação de responsabilidade em trânsito para a vida superior, para a vida maior. Certifiquemo-nos, porém, de que toda criatura caminha para o reino da angelitude, e que, investindo-se na posição de espírito sublime, não mais conhece a dor. Ou seja, todos os seres humanos, do animal até os homens, todos nós estamos caminhando no mesmo sentido, como o rio que corre em direção ao sentido, via de regra, em direção ao mar, né? Todos os espíritos estão evoluindo em direção à angelitude, em direção a virar anjos, né? E quando atingimos esse estágio de evolução, o espírito não conhece mais a dor. Então o amor ser-lhe-á o sol no coração, dissipando todas as sombras da vida ao toque de sua própria luz. Ou seja, o espírito angelical, ele mesmo é a luz, é o sol, né, de amor que tem no seu coração, que tudo que ele toca, tudo que ele vê, se transforma em amor. Tamanho o seu grau de evolução do espírito angelical. Então é imprescindível, é indispensável que haja sim um certo grau de sofrimento e de dor para os animais, para que eles possam evoluir, assim como para nós, os seres humanos. Pergunta 7. Como os animais reencarnam com certa rapidez, é possível que retornem para a mesma família? É possível que os animais retornem para a mesma família? Sim. E é até muito provável que durante o percurso da nossa vida carnal, que é bem mais longa que a da maioria dos animais de estimação, reencontremos amigos que desencarnaram e que se apresentam em novos corpos para continuar esse aprendizado ao nosso lado. Ou seja, isso que aparece no filme, o cachorro reencarnando 4 vezes e a última reencarnação ele voltando para o seu primeiro dono, é comum, é normal. Isso aí não tem nada de excepcional nesse filme. O filme, na verdade, vem retratar um fato, né, da vida e da espiritualidade. A justificativa para essa resposta é no livro Qual a Sua Dúvida para o Tema? A Espiritualidade dos Animais, de Marcel Benedetti, e o livro A Questão Espiritual dos Animais, de Irvênia Prada. Pergunta 8. Se os animais evoluem, eles um dia se tornarão humanos? O que vocês acham? A justificativa está no livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, e na Revista Espírita de março de 1860. Sim, como já foi comentado, a evolução se dá do átomo ao arcanjo. Assim, a alma passa por uma evolução constante, cada vez galgando um degrau mais elevado. Tudo depende do aprendizado e chegará uma hora que os animais adentrarão no reino hominal. Assim como o homem evoluindo se tornará um dia um arcanjo. Sim, isso é fato. Pergunta 9. Os animais apreendem comportamento com seus donos? Com certeza. Exatamente por isso que os animais convivem, né, com as pessoas, para aprenderem com seus donos.
Os animais têm livre-arbítrio? Como eu já disse, não. Mas importante explicar isso aqui, porque tem gente que diz, então se eles não têm livre-arbítrio, então são como máquinas, robôs. Não, eles não são como máquinas, como os robôs. Eles são guiados por seus instintos. Seu grau de liberdade é muito, muito limitado em comparação com o nosso grau de liberdade dos seres humanos. Na verdade, quanto mais evoluído é o espírito, maior é o seu grau de liberdade. Para ter uma noção, o grau de liberdade dos animais em relação a nós, seres humanos, é a mesma distância que nós temos de grau de liberdade para um anjo, para um arcanjo. É essa a distância. Ou seja, é enorme. É enorme a distância de liberdade que os animais têm. Ou seja, os animais não têm livre-arbítrio, têm muito pouca liberdade, seguem seus instintos, mas têm um pequeno grau de liberdade, enquanto que nós temos um pequenininho maior grau de liberdade, que vem a ser, em comparação com os animais, muito maior. Pergunta 11, a penúltima pergunta. Os animais percebem a presença de espíritos? O que vocês acham? Os animais veem espíritos? Quem tem animais vai dizer, é claro que sim, eu acho que sim, eles percebem. Como é que nós podemos ver isso? Na Bíblia, Números, capítulo 22, versículos 23 a 33. Vemos nesse trecho que o rei moabita Balaque deseja que Balaão amaldiçoe os israelitas. Só que Deus não quer que Balaão faça isso, certo? Portanto, Deus, além de colocar um espírito superior no caminho da jumenta que o Balaão montava, fazendo que só ela veja o espírito, só a jumenta vê o espírito no caminho, além de tudo faz a jumenta falar para o Balaão, exemplificando claramente que sim, alguns animais possuem a mediunidade, não são todos, mas alguns animais possuem mediunidade. Esse trecho da Bíblia aqui, então, eu vou ler para vocês. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar a voltar ao caminho. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva da jumenta que surrou a jumenta com uma vara. Aí o Senhor, o Altíssimo, fez a jumenta falar e disse ela para o Balaão. A jumenta falou para o Balaão: o que foi que eu fiz contra você? Por que você me bateu 3 vezes? Ele respondeu: foi porque você caçou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Isso Balaão falando para a jumenta dele. Então a jumenta disse a Balaão: por acaso eu não sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida? Será que eu tenho o costume de fazer isso com você, ou seja, de empacar? Eu tenho o costume de empacar? Balaão respondeu: não. Aí o Senhor fez com que Balaão visse o anjo, que estava no caminho com a espada na mão. Aí o Senhor revelou o espírito do arcanjo, do anjo que estava à frente, para o Balaão ver. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e o anjo do Senhor disse: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo, o anjo falando para o Balaão, para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo essa viagem, a viagem que o rei moabita Balaque queria que o Balaão fizesse para amaldiçoar os israelitas. Mas a sua jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Ou seja, o anjo apareceu para o Balaão e falou: se não fosse a tua jumenta empacar e salvar a tua vida, eu já tinha te matado e a tua jumenta não tinha sofrido nada, tinha ficado viva. Deixando bem claro que os animais sim têm mediunidade, veem espíritos superiores, espíritos inferiores, mas não são todos os animais. Mas boa parte deles tem essa mediunidade.
A última pergunta do vídeo de hoje, meus amigos. Devemos ou não comer carne? O que vocês acham? Devemos ou não comer carne? Aqui vem uma explicação muito interessante. No livro Todos os Animais Merecem o Céu, de Marcel Benedetti, encontramos essa explicação. Em relação à carne vermelha, o que diferencia de uma branca é a quantidade de mitocôndrias, isto é, microestruturas encontradas dentro das células musculares da carne de consumo. As mitocôndrias são pequenas fábricas do ponto de vista espiritual, fábricas de ectoplasma. Isso significa que, ao nos alimentarmos desse tipo de carne, estamos ingerindo ectoplasma impregnado por aquelas energias de sofrimento pré-agônicos do abatedouro, ou seja, a carne vermelha, os animais sofrem ao serem abatidos. E esse sofrimento fica impregnado dentro das células da carne, nas mitocôndrias. A partir desse trecho, podemos concluir que o consumo de carne vermelha, no ponto de vista espiritual, pode ser maléfico para a pessoa que vai ingeri-la, pois como a mesma é rica em mitocôndrias, que são usinas de energia de células, o produto muitas das vezes vem carregado de energia densa e oriunda da sintonia vibracional que o abatedouro tem e que atrai espíritos torturadores, homicidas, assassinos em série e outros. Né? O que quer dizer isso? A carne vermelha tem essas energias negativas, ela atrai espíritos torturadores, homicidas, assassinos em série e outros que se alimentam daquela energia da carne vermelha. Quando consumimos essa carne vermelha, consumimos essa energia desses espíritos também, infelizmente. Mas, o que diz o Espiritismo? Para se comer carne vermelha, parar de comer ou continuar comendo é uma escolha, uma decisão consciente de cada pessoa. Algumas pessoas não conseguem ou não podem por motivos médicos de saúde, e outras já estão prontas e preparadas para isso. Ou seja, algumas pessoas conseguem parar de comer carne vermelha, outras não. Aves, animais mamíferos possuem sentimentos e inteligência. Portanto, há esse sofrimento na hora do abate. Já a carne branca, principalmente, né, a carne de peixes, a coisa é mais suave, é mais tranquilo. É recomendado evitar comer carne vermelha? Se possível, sim. Se você consegue deixar de comer carne vermelha, deixe. Agora, se você ainda não está preparado, não adianta forçar. Não forçado, não se deve fazer nada, certo? Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Né? Se inscrevam no canal mais uma vez. Recomendem o vídeo para outras pessoas. Eu agradeço muito, muito mesmo de coração que vocês estejam vendo meus vídeos. E, como eu sempre digo, que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas. Muito obrigado.